Embora muitos já conheçam essa história, eu queria lembrar um pouquinho como surgiu o SAEB no Brasil, qual é o contexto da avaliação. Então, lembrando um pouquinho que, no início, se vocês ainda são dessa época, eu sou, certamente, tivemos umas iniciativas do Ministério da Educação, através do INEP, em criar um sistema de avaliação. E isso foi em 88, 90 e 93. Não sei quantos de vocês puderam participar destes momentos, né? Digamos assim, são os primórdios, os primeiros passos da avaliação brasileira, né, como um diagnóstico da educação brasileira. O SAEB, ele é um diagnóstico, né? Ele não oferece diploma, ele não oferece vagas em universidade, mas ele procura fornecer às autoridades, aos pais de alunos, a todos interessados no processo educativo, como anda a educação no nosso país. Ela é comparável com algum outro país? Então, eu acho que essas afirmações nossas são muito importantes. Na época, ele só abrangeu as escolas públicas, estou falando agora desse período do SAEP, e ele trabalhou em séries, primeira, terceira, quinta e sétima séries, né? E foi com a participação dos estados, e não havia, na verdade, ainda uma formalização de uma avaliação nacional que permitisse acompanhar o desempenho dos alunos ao longo desse período histórico que eu vou tratar. Então, vemos o SAEB 95. O SAEB 95 introduziu no Brasil as características da avaliação que até hoje perduram. Ou seja, ela conseguiu, né, criar uma tecnologia de avaliar o desempenho dos alunos usando um modelo matemático estatístico da teoria da resposta ao item. O que a teoria da resposta ao item fez, né, para o SAEB em termos nacionais? Uma tecnologia de avaliação diferente de uma teoria clássica de testes, ela permite a obtenção de escalas de desempenho. E essas escalas de desempenho, uma vez obtidas, elas são invariantes no tempo. E elas são invariantes mesmo que as provas que a gente use para avaliar os alunos sejam diferentes e os alunos sejam diferentes. Por isso, hoje, nós temos uma série histórica de acompanhamento da avaliação do desempenho do aluno brasileiro, desde 95 até os dias de hoje, permitindo que a gente diga, melhorou? Onde está a melhoria? Onde temos que investir mais? Como que estão as crianças brasileiras de 2013, quando comparado o seu desempenho com as crianças de 97, por exemplo? Então vejam que grande conquista. Poucos países do mundo, na época, em 95, já dispunham de um sistema como esse. Nós somos pioneiros, não somos os primeiros, mas somos os pioneiros nessa avaliação que permita, a partir dessa obtenção dessa escala, nos moldes da teoria da resposta ao item, permite acompanhar a evolução do desempenho da educação brasileira ao longo do tempo. Desde o início, então veja, como o objetivo é um diagnóstico, na ocasião de 95, nós fizemos a amostra de alunos, né? Sempre pensando em escolas públicas e particulares, a introdução de matrizes de referência para a elaboração dos itens. Vejam que complicação. O Brasil é um Estado federado, né? Então, cada sistema de ensino pratica o seu currículo, tem os seus materiais didáticos, adota livros. Como conseguir um consenso sobre o que deve ser ensinado e, portanto, o que deve ser avaliado, sem ferir a autonomia que os estados têm, né, constitucionalmente. Então, nós, no momento que estamos criando uma avaliação nacional, nós precisamos também garantir uma validade curricular. O que é isso? Eu preciso avaliar aquilo que a criança, de fato, está aprendendo na escola, e não qualquer currículo praticado. Então, nós criamos a ideia de matrizes de referência. O que é uma matriz de referência? Ela é o currículo inteiro? Não. Ela representa os conteúdos e as habilidades essenciais que devem ser ensinados. E, no caso, língua portuguesa e matemática, em certos momentos da trajetória escolar da criança. E aí, por facilidade, nós pensamos em finais de ciclo. Ora, é muito mais fácil que nós obtenhamos um consenso sobre o que uma criança que, ao terminar o seu 5º ano, antiga 4ª série, deve dominar de matemática. Deve chegar até fração,
vai chegar até a equivalência de fração na matemática e língua portuguesa. O que vamos tratar? É mais fácil do que talvez uma quarta série, terceira série, quarto ano. Da mesma maneira, o que seria a escolaridade antigamente dita primária. Depois nós passaríamos para o secundário, que seria a oitava série, o nono ano. É mais fácil obter um consenso sobre que habilidades e competências os alunos, ao final dessa sua etapa de escolaridade, aos 14, 15 anos, devem estar dominando. E, por último, a terceira série do ensino médio, e não o primeiro, segundo e terceiro. Uma rede de ensino estadual, por exemplo, como o Saresp, ela, quando tem um currículo unificado, como trabalha com a capacitação dos seus professores, pode avaliar qualquer série. Ela tem a hierarquização dos conteúdos, né? A Secretaria de Educação. Os seus professores participam, né, de eventos de capacitação para, né, ajustar a sua prática cotidiana às normas apresentadas pela Secretaria. Mas num país com 27 estados, 27 unidades federadas, cada qual podendo praticar o seu currículo, seria muito complicado fazê-los seriadamente. Então, optamos por final de ciclo. E a outra característica é o seguinte: nós precisamos ter, não uma provinha pequena, porque uma provinha pequena, ela pode me dar uma dimensão errada do que a criança de fato aprendeu. Eu preciso tentar cobrir uma gama de habilidades, né? Desde as habilidades mais simples até as mais complexas, para dar uma oportunidade que todos tenham uma posição nessa escala. Então, a maneira que a gente teve que criar, né, foi pensar que essa avaliação por série disciplina teria uma grande quantidade de itens. E começamos com 169. Mas todos fazem os 169? Seria inviável uma prova tão grande. Então, criamos também uma tecnologia de dividir as questões em blocos. Esses blocos aparecem nas provas, fazendo cadernos de testes diferentes, num modelo em que cada aluno responde só um conjunto de itens. Então, por exemplo, no ensino fundamental, então,